Fala galera, tô aqui hoje para comentar sobre o caso que é no mínimo lamentável que aconteceu nesses últimos dias, especificamente na última terça-feira, dia 9 de julho, onde durante o programa Alterosa Alerta, da própria TV Alterosa, que é afiliada ao SBT aqui em Minas Gerais, o apresentador, o senhor Stanley Guzman, fez comentários de extremo mau gosto, comentários racistas que ofendeu muita gente na internet, gerou muita revolta, onde ele, em uma crítica ao presidente do Ibope, o senhor Carlos Augusto Montenegro, o senhor Stanley diz a seguinte frase: o dono do Ibope é Montenegro. Se fosse bom, seria Monte Branco. Tá aí um comentário infeliz, deixa a gente que é da área de comunicação bem triste por esse tipo de caso. E esse comentário ofendeu não só quem estava assistindo ao telejornal, como também quem estava ali participando, como foi o caso do repórter de rua, Rafael Martins, que estava ao vivo na transmissão e no dia seguinte pediu demissão da TV Alterosa, alegando que em 18 anos de profissão nunca tinha passado por constrangimento igual aquele, ficou super envergonhado. E ainda concluiu dizendo que racismo a gente repudia e não se brinca. Rafael, todo o meu apoio para você, tamo junto. E agora eu vou passar a palavra pro meu amigo Gustavo, que vai saber falar melhor do caso do que eu. Valeu. Infelizmente não me assusta o caso que ocorreu ontem na TV Alterosa, dia 9 de julho, porque há muito pesquisadores, estudantes e pessoas negras de forma geral vêm falando dessas outras formas de racismo na sociedade brasileira, certo? Nesse caso em específico, a gente tem pelo menos 3 delas atuando. A gente tem o racismo estrutural, a gente tem o racismo institucional e a gente tem o racismo recreativo. O que seria cada uma delas? O racismo estrutural é todo o contexto histórico que deixa o negro nesse lugar de opressor. Não que o negro queira essa alcunha para si, mas toda a historicidade, começando desde o tráfico transatlântico, desde o processo de escravidão, nos coloca nessa condição inferior na perspectiva da sociedade. O racismo institucional é quando uma instituição faz referência a esse racismo estrutural e aplica esse conceito dentro das suas paredes, dentro da sua política de conduzir uma empresa. E o racismo recreativo é quando uma pessoa remonta a esse contexto estrutural que eu já falei e aplica ela como se fosse uma piada. Essa piada ela serve para reafirmar o lugar do negro enquanto pessoa não merecedora de respeito dentro da sociedade. E no caso do apresentador Stanley Guzman da TV Alterosa, a gente ganha uma outra complexidade ainda, porque ele não estava se referindo a uma pessoa preta de fato. Porém, quando ele se corrige, entre algumas aspas, ele disse que Montenegro seria algo ruim, remetido ao inferno e a outras questões religiosas desse aspecto, e o branco seria remetido ao bem, a questões boas, ao céu, ao paraíso, nesse mesmo contexto. Quando ele faz isso, ele revela a estrutura racial que, durante a semântica, já qualifica qual é o espaço do negro na sociedade. Ele está ali representando uma instituição, ele está ali representando a TV Alterosa, que tem uma audiência em Minas Gerais, uma audiência bem interessante, e ao mesmo tempo ele tenta usar todo esse contexto para fazer o público rir. Trazendo então um pouco para minha vivência de pessoa preta brasileira, isso pode me afetar de diversas formas. Enquanto estudante de comunicação, eu fico um pouco preocupado de ter oportunidade no mercado de trabalho com pessoas que pensam estruturalmente assim, que remetem a essa historicidade nas posições de poderes dentro das emissoras. Como um negro não estudante de comunicação, como um negro de uma forma geral, eu sei que talvez esse pensamento ele pode ser usado para me ridicularizar na rua, ele pode ser usado para fazer uma piada comigo,
ele pode ser usado nas minhas conversas até de um núcleo mais afetivo próximo, né? Então eu estou falando de família, de amizade, de relacionamento, enfim, que essas questões podem ser usadas contra mim. Aí você me pergunta, poxa, mas era só uma piada. No fundo, nós negros, até externamente, por vezes falamos isso, mas por dentro a gente sabe que dói, a gente sabe que mexe e a gente sabe quais relações estão implicadas dentro dessa situação. Com essas perspectivas a gente começa a se pensar o que fazer, né? O que fazer para contribuir que esse cenário seja menos doloroso para as pessoas pretas e da sociedade como geral, porque é interessante a gente pontuar que o negro sofre mais especificamente enquanto racismo, mas o racismo não é só uma questão de negritude, ele é uma questão social, ele envolve a todos. Bom, nesse cenário eu gostaria primeiro de agradecer o Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais pelo posicionamento exemplar, dos demais veículos que se manifestaram, assim como o Núcleo de Jornalismo Audiovisual, contra essa atitude inaceitável. E a partir daí a gente começa a pensar na semelhança desse caso com o caso recente, né, do William Vac. Quando a gente pensa no caso do William Vac, muitos aqui podem pensar que a gente está pedindo necessariamente por uma punição, né, por um punitivismo das pessoas que cometem esse tipo de ação. Bom, eu venho entendendo que só a punição não dá jeito, só a punição não resolve esse problema de uma forma geral, né? Então tem sim que ter uma responsabilização dos envolvidos nessa situação. Não estou aqui querendo passar pano, né, para esse tipo de situação, mas eu acho que seria mais estratégico e mais inteligente a gente pensar em alternativas para mudar esse cenário e para conscientizar as pessoas que ouviram, né, essa, entre aspas, piadas do apresentador Stanley Guzman. Então, a toda essa situação, a gente pensa em outras duas saídas, outras duas alternativas, né? Seria muito interessante que uma delas fosse que a TV Alterosa, enquanto instituição, promovesse uma ação comunicativa, um programa, uma edição especial, esclarecendo a população brasileira sobre o que é racismo estrutural, o que é racismo institucional, o que é racismo recreativo e pontuando a importância da gente saber, identificar e agir quando deparados com essa questão, certo? Talvez com a presença do doutor Adilson Moreira, que tem um livro, né, falando especificamente nessa visão jurídica do que é o racismo recreativo, seria interessante também a participação dele nessa ação comunicativa. A segunda proposta, ela conversa muito com a educação brasileira de uma forma geral. Se a gente for pensar no ensino fundamental e no ensino médio, é interessante que nós, enquanto sociedade, participemos e reivindiquemos o nosso direito à Lei 11.645, que prevê o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena dentro da sala de aula, não só pelos professores e professoras, mas também nos livros didáticos. Então a gente participar com essa galera e ver se isso está sendo aplicado tem um efeito prático na hora de surgir essas questões e pensar esses futuros profissionais, não? E como outra área de ensino, o ensino superior, é interessante a gente pensar que as ações afirmativas vêm mostrando resultados práticos no perfil do universitário e no futuro perfil do profissional. Porém, quando a gente pensa nesse perfil do profissional, principalmente ao que tange as empresas privadas, é necessário que se pense alternativas para que pessoas com a pele preta, pessoas historicamente discriminadas, tenham espaço nesses lugares e ocupem esses lugares a fim de evitar equívocos como esse ocorrido no dia 9 de julho na TV Alterosa. E é esse o recado que a gente tem que dar e as propostas que a gente espera que sejam minimamente debatidas pelos canais. Tudo bem? Muito obrigado. Perdendo vários entes, plano de saúde de pobre fia, não fica doente. Está por vir, o louco está por vir, Shimigami, Deus da morte.